Bom dia, vamos à leitura das senhas diárias para hoje, dia 27 de janeiro de 2023, uma sexta-feira. E o título para hoje é o seguinte, bem simples: quem se afasta do amor, se afasta de Jesus. Quem se afasta do amor, se afasta de Jesus. O resto é legalismo religioso, ou tradição religiosa. Eu me lembro que alguns caracterizavam a religião católica rezar para santo e fazer o sinal da cruz. Os luteranos não fazem isso. Os luteranos, eles entram no culto, ficam quietinhos, ouvem o sermão, se levantam para cantar, não fazem o sinal da cruz de jeito nenhum. E os crentes, como se dizia lá nas décadas de 70 e 80, os crentes, as mulheres não cortam o cabelo, os homens fazem a barba e eles têm que ir no culto todo domingo e carregar uma Bíblia debaixo do sovaco. Essas coisas são tradições, legalismos. As mulheres, elas também não podiam pintar as unhas, as crentes, né? Sim, os legalismos, né? Isso são legalismos, tradições. Qual é o importante da religião cristã? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uns aos outros, às outras, independente de raça, sexo, comportamento. Amai-vos. Isso é o central e a única coisa realmente importante da fé cristã. Quem se afasta do amor, se afasta de Jesus. O resto é legalismo, tradição. O resto é totalmente secundário. E até desprezível. Até muitas vezes afasta do amor, afasta de Jesus. Sim. Lutero dizia, às vezes seguir os 10 mandamentos é pecado. Se isso te afasta do amor, é pecado. Se isso é pensando em ti, e não nos outros, nas outras, é pecado. Se isso é para teu orgulho, é pecado. Quem se afasta do amor, se afasta de Jesus. O resto todo que te exigem nas igrejas é legalismo religioso. O primeiro versículo para hoje é o seguinte, do Salmo 1, versículo 3. O justo, pensando na justiça de Deus, amorosa, o justo é como uma árvore plantada junto a um córrego, junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. Qual é o fruto do justo? É o amor. E qual é a justiça de Deus? É o amor à vida de todos e todas, quem quer que seja, de qualquer cultura, sexo, país, cor. Cristão racista e machista? Não.
nem que ele cumpra os 10 mandamentos. Não. Ele está usando o nome de Cristo sem entender quem é Cristo. E a igreja que deixa isso se afastou de Jesus. A igreja que prega legalismo e não justiça amorosa se afastou de Jesus. E o segundo versículo de Filipenses 1, 9, o apóstolo Paulo escreve: faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, perceber a realidade. Não viver num mundo de magias, perceber a realidade, conhecimento e percepção, e cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. A justiça aos pobres, aos que sofrem, a justiça da libertação dos escravos, porque Jesus Cristo é o próprio Javé, libertador dos escravos, que está encarnado numa pessoa. Para tudo isso para a glória e louvor de Deus. E a oração vem da Associação de Igrejas Cristãs na Alemanha. Deus, ajuda-me hoje a reconhecer o teu amor em minha vida e a agir a partir desse amor. Ajuda-me a amar o meu próximo e a minha próxima, independente de sua cultura, etnia ou religião. Aceita a minha oração e faze com que ela traga os frutos da justiça. Também a justiça econômica, política, social. A justiça dos direitos humanos. Sim, da Carta dos Direitos Humanos. Sim, essa justiça. O primeiro texto é de Paulo, do apóstolo Paulo, na sua carta aos cristãos que moravam em Colossos. Cristãos e cristãs que moravam em Colossos. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 24. Ele escreve a eles e elas: antes vocês estavam separados e separadas de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Eram pessoas sempre de mal com alguém, e não amorosas. Mas agora, Deus os reconciliou pelo corpo de Jesus Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele como santos, inculpáveis e livres de acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Qual é o Evangelho? Eu vim anunciar boa nova de libertação aos que estão cativos, justiça para os que querem justiça, dar pão aos que estão com fome, bem-aventurados os pobres, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse Evangelho do amor, da justiça amorosa. O resto é legalismo. Inclusive Paulo era legalista em algumas coisas e ele estava errado. Infelizmente alguns leem o Paulo como se tudo fosse igual. Não, ele era ser humano, ele pregou umas coisinhas que a gente pode assim ler dentro do seu contexto. O importante é que ele anuncia o Evangelho
que é boa nova, que não é legalismo, que não é detalhe. Ele mandava os da circuncisão, os judeus, aceitarem os da não circuncisão, os gentios, aceitação mútua. Ele ensinava a que outros povos vivessem em total confraternização, respeito e aceitação com os judeus, e os judeus aceitassem. O Evangelho é amor. Ele é libertação. E a libertação vem da justiça amorosa que Jesus viveu na prática. Que ele era na prática. O Deus que liberta, que aceita. E não o que fica oprimindo através de legalismos. É o Deus que se atualiza, porque Jesus olhava a situação antes de agir, inclusive perguntava: o que queres que eu faça? Não julgou pela sexualidade de cada um, pela aparência, pelo parentesco. Ele se colocava ao lado dos que sofrem, mesmo indo contra a lei religiosa. O segundo texto eu não vou conseguir ler, ele é muito longe, muito longo, Gênesis 14, 1 a 16. E ele fala lá de uma guerra sábia. Olha, um monte de nomes aqui. Rafael, rei de Sineária, Arioque, rei de Elazar, Querdomar, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Birsa, rei de Gomorra. Gomorra não tinha sido destruído. Tá, entendo. A Bíblia tem vários autores, inclusive dentro do mesmo livro, muitas vezes. E as histórias são contadas diferentes. Tem muita contradição dentro da Bíblia. A gente sempre tenta ver o que o autor quis dizer na sua realidade, tá? Eles estavam todos... Era uma briga assada, esses reinos ali do Antigo Testamento. Era um monte de guerra para lá e para cá, acordos, todos querendo tirar uma vantagem em algum lugar, até Abraão entrar no meio. E daí Sodoma é invadida, e Gomorra também, o Ló levado sequestrado, daí o Ló é devolvido. É um texto, esse aqui, que esclarece o jeito que a Bíblia é escrita e revela muito claramente suas contradições e como antigamente não era melhor. O que torna as coisas melhor é o amor, não o legalismo, não o ser de certa religião, não a pertencer a certos costumes, a certas leis, a certas tradições, muitas vezes preconceituosas e desamorosas. Quem se afasta do amor se afasta de Jesus. Inclusive é capaz de criticar as leis, como Jesus fez várias vezes. Porque a lei não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é a justiça amorosa e libertadora para todos e todas seres humanos, de qualquer religião, raça, sexualidade, cor. Quem se afasta do amor, se afasta de Jesus. O resto é bobagem, secundária, é o amor, o centro. Um bom dia.